Olá, sejam muito bem-vindos ao Lobcast, programa que conta histórias, desafios, reforma tributária e conquistas de empresas que movimentam o Brasil. Meu nome é Fausto Henrique, sou o Head de Estratégia da Lob, estou aqui com o sócio fundador, diretor comercial Gildo França Júnior, coordenadora de Gente e Gestão Thaisa Queiroz e um convidado muito especial, Milton Marinho. Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Lobcast. O Lobcast a gente está fazendo há mais de 2 anos, trazendo história, trazendo alguns empresários, trazendo especialistas. E hoje é um dia de muita festividade, muita alegria. Hoje nós estamos aqui com o Milton Marinho. Isso, pessoal, por essa oportunidade, por esse momento que a gente já vem namorando há um bom tempo. O Milton que já prestou serviço para a gente. Que, embora ele não saiba, mas o Milton é um mentor para a gente aprende muito com o Milton, desde insights, conversa. E estou muito feliz com essa nova trajetória que a Lob vai começar. A Lob que já tem 8 anos de mercado, nós somos especialistas na parte de contabilidade e tributária. Com a vinda do Milton, vem a somar muito nos serviços já atuais e nas novas verticais também que a gente tem pretensão de fazer de imediato nesse ano 2026. Milton, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje, sua agenda que é um pouco concorrida. A gente tem um universo aí, um oceano azul de oportunidade para a gente trabalhar, pensando obviamente nos nossos clientes, melhorando nossos colaboradores e que seja uma nova trajetória de sucesso na nossa vida pessoal e profissional também. Seja bem-vindo, meu amigo. Para mim é motivo de muito orgulho, né? Primeiro, poder habitar aqui a mesa, essa mesa tão elegante. Agradecer ao Fausto aí pelos diálogos de entrada, a Thaisa que nutre os mesmos desafios que a gente nutre diariamente, né? E da parte do que envolve a nossa parceria, então... Mais que tudo eu prefiro e sempre quero agradecer. Lei da vida, né? Acho que nenhum dever na vida é maior do que a gratidão. E para mim um ponto de gratidão importante é conseguir ver, participar dos espaços de evolução da Lob, né? O tanto que vocês têm aperfeiçoado, se especializado e cada vez mais contribuído com o mercado goiano. Esse mercado que a gente atua bastante, essa atuação que sempre se deu no mundo de RH. E a gente fica aqui percebendo o tamanho que vocês têm se estabelecido. O modo como o trabalho na contabilidade tem vitalizado a partir de vocês, né? E a gente só muda o lugar, né? Que sempre foi de espectador na torcida das maiores vontades e maior crescimento de vocês e que agora vira, por que não, um braço dado para a gente poder encarar as reformas de tributária, qualquer outra reforma que a gente tem que fazer, que seja no mundo do RH, né? Tá? E teremos muitas aqui, com certeza, Milton. Acho que a gente está assim, até sem saber fingir costume, né? De que prazer que é ter você aqui com a gente, que felicidade que esse novo grande passo na história da Lob está acontecendo exatamente agora e exatamente com você. Seja muito bem-vindo. Muito bom. Esse projeto de expansão que a Lob já tinha em mente, eu não imaginava ter uma pessoa do seu calibre pela sua experiência mesmo, tudo que você já conquistou, mesmo que é uma figura cativa, não só nos RH aí do regional, mas nas empresas mesmo em si, né? Milton, eu quero conhecer um pouco do Milton, cara, apesar que a gente já conhece um pouco, mas eu queria conhecer um pouco da história do Milton Marinho, antes do Milton da Avante, antes do Milton professor, antes do Milton pai. Conta um pouco pra gente. Vocês querem saber do Milton pelo Milton, eu falo, pode ligar para minha esposa, ela vem pro podcast e fala as verdades dos fatos, né? Bom, a minha trajetória, eu sou goianiense, essa é a minha cidade desde sempre, muito embora hoje a gente habite e orbite o Brasil todo, fora do Brasil também, né, com as atuações internacionais. Eu sou goianiense, psicólogo de primeira formação, comecei a dar aula em 94, minha carteira de trabalho, acho que eu estou entregando a minha idade. Eu atuo desde 94 com a carteira assinada, eu sou filho da educação, né? Minha família é a família bem tradicional de Goiás, família dos cansados, tinha uma escola muito conhecida nos anos 70, 80, Colégio Carlos Chagas, que depois virou Colégio Alfabeta, um endereço muito tradicional de Goiás, e eu comecei dando aula lá de tecnologia, que curiosamente é o que me chama muito a atenção na atuação da Lob, né? O tanto que vocês são disciplinados à nova disciplina, né? Não é só ser disciplinado à disciplina, mas conseguir aceitar, né, Fausto, esse desafio do quanto a gente evolui eficazmente com a tecnologia como instrumento. E aí, fui para psicologia, mas já de cara, quando eu entrei na faculdade, eu fui convidado para fazer estágio em Anápolis, e Anápolis, então, é o início da minha trajetória profissional em RH, agora você já sabe a minha idade mesmo. Lá em 96, eu entrando na faculdade,
E aí apareceu de imediato uma possibilidade de eu atuar como psicólogo, como estudante de psicologia, estagiário de psicologia, em uma grande indústria farmacêutica da região, e eles tinham como vontade de trabalhar e entender um pouco sobre remuneração estratégica. E como eu estava na psicologia, porque tem um braço da psicologia organizacional, né? Então, aliou, curiosamente, algo que é muito especial da minha família, né? Minha mãe é psicóloga e meu pai era economista. Então, de algum modo, a psicologia organizacional e a remuneração estratégica, elas vão refletindo muito da história da família, né? Recordar, repetir e elaborar, né, Tatá? Não tem jeito. Como É lei diria da Freud. vida, né? Ninguém começa a história do zero, né? Toda a história que se anuncia em podcast, onde quer que a gente esteja, ela tem ali marcas bem fundamentais. E aí eu comecei a trabalhar com recursos humanos desde 96, fui estagiário, fui assistente, fui analista, supervisor, coordenador, gerente, executivo, e aí eu comecei com uma vida paralela. Não sei se poderia dizer que a vida é promíscua, a vida é profissional, vou deixar bem claro. Eu sempre fui executivo de RH, mas desde 2001 eu criei o Grupo Remunere, que é um grupo que em 2001 começou trabalhando exatamente o que hoje é a Avante, a minha empresa, né, a empresa que atua nacionalmente com os programas de remuneração estratégica. Então, desde 2001 a gente acertou esse ideal do Grupo Remunere, mas eu sempre mantive a minha carreira executiva. Você que fundou a Remunere? O Grupo Remunere é uma fundação minha, com alguns parceiros ao longo do tempo, e em 2014, estudando o rebranding da marca, a gente acabou trabalhando o ideal da Avante, que é a empresa que atua com remuneração estratégica. A minha atuação diária, né? Além disso, eu sou conselheiro empresarial, atuo como advisor também, e reprovo alunos em todo o Brasil, né? Eu adoro brincar e dizer, e o aluno sabe, a aluna sabe, meus alunos sabem, eu cometo reprovações afetivas. Os bons alunos a gente reprova para rever, né, Thay? Para poder Porque continuar vocês com somem, nunca mais aparecem. Então a gente reprova para rever, né? A parte docente começou quando, Milton? Você sabia que você tinha esse lado docente? Milton é um exímio comunicador. A primeira vez que você foi na lobby, eu fico me aventurando no comercial da lobby, mas essa parte a gente tem feito um bom trabalho junto agora com o Fausto, e a gente sempre fala sobre a comunicação, né? E quando você foi a primeira vez, eu falei, cara, desculpa a palavra, eu falei, nossa senhora, que cara que bela comunicação. E isso Achei que ele ia falar outra coisa. Eu ia falar, eu peguei e ia ser o pia interrompido, mas eu falei, cara, e você tem a sua comunicação é excelente, né? Isso veio oriundo da sua parte docente, Milton? Treinou? Onde que veio a sua parte de professor? Começou quando, né? Eu acho que uma parte bem importante e quem me conhece sabe que eu adoro brincar falando sério, é meu bordão, né? Brincando e falando sério. Eu acho que começou muito na ideia de a gente ser meio metido a besta mesmo, né? E como eu sou do mundo educacional, minha família, a família que veio da educação, que atua na educação, desde 94 eu dou aula. No antigo Alfabeta, né, a escola que eu citei, da minha família, eu comecei a dar aula de informática. Ah, verdade. E a partir daí eu fui trabalhando essa vontade em sala de aula, poder me estabelecer. Minha família é família de educadores, então eu acho que tem o respeito fundamental ao DNA. Com certeza. E eu gosto muito, já que eu fui para essa área técnica, né, da gestão de pessoas, da remuneração estratégica, que é, sem sombra de dúvidas, em RH, o membro componente mais analítico, né, mais matemático, mais estatístico, de algum modo eu pensava assim, cara, para falar de estatística e matemática para um público que prioritariamente é de humanas, eu preciso achar uma descontração, né? Então eu gosto dessa comunicação que ela tem esse brincando e falando sério, porque aí você traz as teorias, as técnicas, aí você vai trazendo esse tomzinho de prática. E eu me lembro como se fosse hoje, aquela farra foi boa, né? A gente fez lá um encontrão, né? E uma convenção também com o time. Você foi convidado. E uma diversão como se a gente já estivesse junto há muito tempo, né? Foi muito bom. Eu gosto desse espaço, assim, de a gente poder se pronunciar uma verdade, né? Podendo brincar com a vida, com a descontração, tudo é muito pesado, né? Nossa, os tempos têm ficado bicudos, né, Fausto? Sim, é complicado. E eu gosto dessa ideia, então, de que a gente consiga, e nem sempre consegue, mas deseja, consistência, coerência e aquele toque ali da sátira respeitosa, né, que não fere, que não maltrata, mas que dá essa boa dimensão, especialmente para quem, como vocês, trabalha muito tecnicamente. Se a gente deixar tudo no rigor técnico, pode ser que a gente seja tão entregador quanto desinteressante. Então, se a gente puder fazer esse elo, né, eu gosto, Fausto, sustentar esse elo. No RH também é bom, né, porque você está diante de profissionais, você chama um profissional para o trabalho, você precisa entender a história dele.
A gente trabalha muito rapport, né, nas entrevistas, no dia a dia. Então, acho que a vida é esse rapport diário que você entrega consistência, mas dá esses toques finos de descontração. E a sala de aula é um momento muito oportuno para isso, né? Completando a ideia do que a Lobby hoje prega e exerce, que eu falo que sempre tem 2 pilares na Lobby, que são clientes e pessoas. Tudo que nós fazemos é para, de fato, não só agradar, mas promover clientes e pessoas. E no lado das pessoas, eu acho que o RH ganha muito, né? O nosso RH da Lobby, graças a Deus, sempre foi um RH muito forte, um endomarketing muito forte, cuida dos profissionais de carreira. Recentemente, uma colaboradora me falou algo que ficou marcante para mim, antes da nossa conferência, que falou: Gildo, vocês são responsáveis pelo meu futuro, pro meu futuro profissional. E, cara, isso é muito forte quando uma colaboradora fala isso, que cabe ao futuro dela nas nossas mãos, tratar, desenvolver a pessoa, né? E hoje o RH tendo a sua ajuda, melhora muito, né? A Thaís ultimamente anda com algumas ideias, isso é muito bom, né? De inovação, de processos. Eu acho que, agora virando um pouco a página, falando de RH, queria até ouvir um pouco da Thaísa. Como que você vê, Milton, no cenário atual, o momento do RH nas empresas? Dentre outras mudanças que teve ao decorrer do tempo, mas como que você vê o RH hoje? É claro que os nossos podcasts, eles são atemporais, né? Eles podem ser escutados a qualquer tempo. Mas, curiosamente, ontem eu escrevi um artigo, né? Eu também atuo como escritor, sou pesquisador, produtor de conteúdo. Essa parte não sabia, não, hein? Eu presido lá a Associação Brasileira de Recursos Humanos, né? Alguns itens que não apareceram na minha fala anterior. E eu escrevi essa noite, né? Em trânsito, vindo de Belém, eu coloquei que o RH não está em crise, o RH está em exposição. São coisas diferentes, né, Tata? E é uma delícia estar em exposição também, né? Porque tudo tem o ônus e tem o bônus. Eu acho que, assim, a gente está num momento de muita oportunidade para o RH, porque se a gente for olhar, sei lá, historicamente, muitos anos atrás o RH era simplesmente a área que contratava, pagava e demitia, né? Aí, conforme a coisa foi evoluindo, o RH virou muito a área de pertencimento e, de certa forma, assim, da festinha, né? Do endomarketing. Aí criou-se o jargão. Até a coisa dos abraçadores de árvore, né, que o pessoal falava, assim, quase como se a gente fosse uma área desconectada do negócio. E eu acho que, assim, agora a gente está no maior momento do RH se posicionar como realmente uma área de negócio, né, como uma área que também olha para números, que olha para a gente de forma estratégica. Olha para resultado. Exatamente. E que é motor de resultado, que entende que o resultado é feito por pessoas e que a gente vai dar direção para isso, né? Eu acho que esse ponto, que inclusive é o que muito marca a minha parceria, o meu respeito à Lobby, o fato de que vocês são aliados estratégicos, não só como um slogan, não só como uma marca, mas para ficar marcante, como você falou antes, eu acho que o RH ele tem que ser pensado, e é uma parceria que eu também tenho com outras empresas no Brasil, de poder vitalizar o RH para que ele seja vanguardista, né? Eu acho que vanguarda é a marca do RH contemporâneo. Vanguarda, avant-garde, né? O exército que sai na frente. Então, nós precisamos sair na frente nesse ideal de RH, de refletir hoje a nova realidade do trabalho, o mundo do trabalho que já não merece mais os mesmos modelos de recrutamento, seleção, onboard. O colaborador hoje que chega para nós, ele chega com 3 pontos clássicos. Primeira pergunta é: como é que eu cresço aqui dentro? A segunda pergunta é: quais são os benefícios? E a terceira pergunta bônus: quem acertar eu pago a água. Tem home office? Essa trinca, por si só, para mim, ela já é muito suficiente para a gente considerar uma reformatação no mundo do trabalho. Acho que a pandemia, ela acelerou muito algo que eu gosto de falar, em inglês, do inglês ao português, work is not a place. Trabalho não é mais um lugar. Você quer a pessoa lá em extrema vigilância ou aquilo que ela pode te oferecer? Isso é tão ousado quanto difícil se a gente quiser ainda trabalhar o RH de uma natureza muito operacional, né? O Rancharão, dos papas do mundo contemporâneo da administração, fala que desde 2016 ele já dizia, anunciava, é o fim do RH. O RH operacional está extinto. O RH da antiga pagadoria, hoje ele é uma explicadoria, né? Como é que eu cresço aqui dentro? Onde eu posso chegar? A reforma, que vocês trabalham muito bem com a reforma tributária, a reforma do trabalho, ela pode ser vista por nós ou desenhada por nós, né? Eu gosto desse lugar de a gente poder pensar, formatar, desenhar, e aí você pergunta e reforça o que a Tata falou,
Já virou Tatá. No podcast, a Thaísa Tatá, que também imprime aqui respeito, né? Lealdade, parceria e cumplicidade para a gente ficar bem próximos, como ficaremos, né? E, A cara, ideia já somos. é a gente entender, né, Fausto, que não é mais aquele movimento do treinamento formal. A gente fica muito preocupado em dar o treinamento. Você ficava preocupado em ensinar, mas você não sabia se o outro aprendeu. Né? Uhum. Você gasta anualmente com treinamento e aí vem a pergunta empresarial. Como é que eu ganho com esse treinamento? E a gente não tinha essa resposta para dar. Então, dados, né? Eu estou muito em inglês hoje. Eu estou gastando todo o meu inglês nesse A podcast. Thaís e o Fausto é mestre aí. É uma frase que eu adoro. In God we trust. All others must bring data. Em Deus nós confiamos. Todo mundo, além de Deus, tem que trazer dados. Na contabilidade é assim, no FIS contábil é assim, no fiscal é assim, societário é assim, finanças é assim. No RH nem O que sei. E não é RH não RH seria? agora também. Muito bom. Milton, eu queria perguntar uma coisa sobre isso, porque hoje, quando a gente traz o Inglês ou português? nosso... português, por Por enquanto. favor, em português. Depois vem aí, podcast em English. Hoje a gente tem um desafio, e aí eu tô cada vez mais próximo do cliente da Lobby, tentando estudar formas de a gente evoluir e melhorar o processo, elevando o cliente ao sucesso. Acho que é muito isso da minha missão como sucesso, cuidar da área de sucesso ao cliente. E hoje eu vejo que as áreas que estão, as pessoas que estão à frente de DP, RH, elas têm às vezes esse desafio, essa dificuldade de realmente de montar essa comunicação para levar para o sócio proprietário, para o CEO, para o CFO. Uhum. E aí, você tem alguma dica para essas pessoas hoje que entram em contato com a gente, como elas podem talvez melhorar a abordagem, relatórios? Acho que esse ponto, ele também marca a ideia do profissional do futuro, inclusive o profissional de RH. Né? Uhum. Para mim, a carreira do futuro ela é a carreira T-shaped, é uma carreira de um T-chipado, onde a gente vai ser cada vez menos especialista de área e cada vez mais, ao menos minimamente, um generalista conhecedor de negócios, finanças, processos, pessoas, tecnologia, comunicação. Então, Fausto, uma dica realmente ela é do seu desejo, assim, o bom do podcast é que a gente não combinou nada, viu? A gente combinou, Não mesmo. o combinado foi assim, Milton, se vira com o que a gente perguntar. O horário é tal. E eu tô falando com toda a franqueza, assim, para mim já não faz muito mais sentido que o profissional de RH seja de RH. Ele precisa tangenciar olhares muito versáteis, né? Quando um aluno, uma aluna, a gente dá aula aí no Brasil todo, em pós-graduação, curso de extensão, capacitação, quando o aluno pergunta qual novo curso de RH você acha que eu tenho que fazer? Eu falei, nenhum, faça marketing. Vai fazer um curso, mesmo que basal, sobre finanças corporativas. Porque aí quando você integra esses olhares, você está na mesa de resultados, cara. Eu gosto muito quando o profissional entrega o que não esperam dele, porque esperar de um profissional de comunicação, um desenho de comunicação, a gente conseguir fazer um bom funil de vendas é o que eu espero de você. Quando você sabe fazer uma boa gestão de pessoas, você trouxe um olhar distintivo para o seu trabalho. E verdadeiramente os destacados, os distintivos, eles são agregadores, né? De conhecimento, de repertório, de interação. Eu adoro estar do lado de quem tem ações versáteis, né? Trabalhar com um profissional de contabilidade que ele sabe só o contábil, talvez ele fique tão marcado no olhar tradicional e por que não dizer analítico e por que não só técnico, que vai faltar e a vida vai pedir dele a gestão de pessoas. Eu até gosto de falar que a RH não é uma área, é uma ação organizacional. Quem lidera a gente é gestor de gente da área. O que vale também para o mundo do marketing, né? Para o mundo da comunicação. Se a gente faz endomarketing, se você trabalha hoje uma comunicação efetiva, entusiasta, que inclusive faça atração, quem está fora, que na lobby queira entrar, e quem está dentro que não queira sair, até porque eu ouvi dizer que vai ter muito benefício novo agora, não vai querer sair mesmo, acho que não vai querer nem sair de lá de dentro todo dia, pelo que eu ouvi dizer. Aí a gente vai entregando, Fausto, para ver se você concorda, esse olhar cada vez menos unidirecional de área, mas um conhecimento mais amplo, né? A lógica da carreira de um T-chipado. Lá no Vale do Silício, eu estive lá no ano passado, você não contrata mais diretor de finanças, você contrata diretor. E esse repertório, ele é amplo, ele é vasto. Talvez seja a dica que a gente quer prestar a quem deseja ser um profissional integral. E é a lei da vida, né? O indivíduo integral entrega, o indivíduo parcial, parcialmente entrega. A hora que o Gildo pergunta para a Thaísa, qual é o sentido de poder aprovar um treinamento para o time? Qual é o retorno do investimento? O famoso ROI.
Se ela fala sem pestanejar, ele banca ou não banca? Com certeza. Acabei de conseguir um treinamento para você aqui. Exatamente. Não, e eu falo isso o tempo todo, assim, que bem defendido, nunca teve nada que a gente não provou, né, Com Gildo? certeza. Acho que deu uma virada muito forte, né? De um ano pra cá, o RH. É. Eu acredito, fiz aquela pergunta do RH a qualquer momento, que na minha concepção ele tá em alta. Não sei se é Uhum. só na lobby, mas, cara, eu nunca vi um RH tão hypado do jeito que tá hoje. E eu tô muito feliz com esse momento. RH sabe? que é quem pensa que tá em crise, o seu hypado é o meu RH em exposição, né? Porque ele tá ali Exatamente. em absoluta evidência. E quem é que tá chamando a atenção? Quem tá fazendo um trabalho versátil, que consiga garantir trilhas de carreira, né? O RH da contemporaneidade, para mim, o bacana de um onboarding não é o dia que eu chegar a empresa me dizer como integração de entrada só o que é a empresa. Eu acho que no dia que eu entro eu tenho que saber onde eu posso chegar. Uhum. Porque aí você vira gestor de sonhos. Quando alguém pergunta qual é meu cargo, eu falo, eu sou um gestor de sonhos. A gente vai ficando lindo. velho, a gente vai ficando meio afetuoso. Assim. Se você me perguntar no meu Profundo, hein? cartão de visita, Profundo. Milton Marim, gestor de sonhos. Qual que é a brincadeira? Falando sério. A hora que o Fausto entra com o cargo que ele tem, quando você faz um desenho de oportunização, lembrando que não é uma obrigação, Sim. a lobby não vai prometer lugar para ninguém, porque primeiro depende do orçamento. Uhum. Segundo, depende da disponibilidade. Terceiro, depende do indivíduo. Né? Uhum. Ele também precisa fazer a parte dele. Não é uma promessa de entrada, mas é um desenho de possibilidade. E é o que todo gestor deseja, né? No fundo do coração, que um colaborador ele cresça, né? Aí Vou ter aqui o one-on-one segunda-feira, tá, Gildo? Valeu pela dica, viu? Aonde você E eu vai? acho que assim, o interessante disso é que hoje em dia, para mim, a maior missão do RH é ser ponte, realmente. Porque até quando o Gildo pergunta dos treinamentos, hoje em dia não funciona tão bem quanto já funcionou no passado essa coisa de vamos colocar todo mundo numa sala, vamos treinar a mesma coisa, colocar dentro de uma caixinha. Mas é quase que olhar para as habilidades e para as potencialidades individuais e saber, cara, onde que eu consigo catalisar ainda mais essa pessoa, assim, essa competência que ela tem e tudo mais. Então, como que eu vou atuar sendo ponte dela com um resultado muito maior? E acho que aí marca um outro ponto fundamental. Eu tô muito blogueirinho, vocês me acompanham no LinkedIn. Milton Marim no LinkedIn, escrevi esses dias também a ideia de que caminho também é resultado. Porque a gente fica pensando que de ser auxiliar de marketing a um designer de comunicação, qualquer que seja ela, a gente pensa que então o importante é aqui, mas o caminho também é um resultado. Com Né? certeza, né? Quando você escalona, quando você desenha, ao modo como você desenha, poxa, saber o espaço que eu quero atuar e a empresa sendo agente contributivo, a liderança fazendo esse processo, né? Ninguém está pronto, mas está pronto a ser transformado, né, Gildo? E aí, o lugar da gestão para mim é esse, de apoiar esse elo da transformação, né? Muito bom, muito bom. Obrigado, Milton, ter aqui por tanto esclarecimento, né? Tanta informação. Milton, você falou, ao decorrer da sua carreira, você começou falando sobre remuneração estratégica. É um dos pontos. Alguns empresários pode ser que não saibam, de fato, como que funciona o produto, serviço da remuneração estratégica. Eu queria abrir um espaço para você falar um pouco desse trabalho. Então, a Avante é uma empresa que atua nacionalmente, o antigo grupo Remunere, né, lá de 2001, o que figura, então, a ideia de que são 25 anos trabalhando sob esse prisma. E acho que mais até do que falar da remuneração propriamente dita, o grande ponto que o RH consegue gerar uma tentativa de efetividade nesse processo é quando consegue fazer o ganho às partes. Uhum. A empresa, o empresário, os acionistas pensarem, saberem que não é um plano de alta onerosidade de aumento para todo mundo. E o colaborador também precisa entender que remunerações dos seus planos não são botões de automático, que você tem que automaticamente ter o seu salário aumentado. A Avante trabalha hoje, te agradecendo por esse espaço, né? Porque aqui a gente está falando da vida toda, né? Da nossa vida, aí depois vai ter que fazer o podcast com cada um de vocês três. Né? Hoje eu estou na Berlinda Hoje boa. você é a sabatina. Quando a gente fala de remuneração estratégica, primeiro a gente precisa deixar para o empresariado, para o colaborador, a ciência de que o Brasil autoriza legalmente, de modo versátil, 8 remunerações possíveis. Salário fixo, comissionamento, gratificação, bonificação, participação, premiação, incentivos de médio e longo prazo e benefício. É legal falar isso que o Fausto está olhando para mim e falando, Milton, acho que amanhã, na segunda-feira, já vou pedir mais alguns desses. Tenho só dois Mas aqui. só tenho dois. Nós temos um repertorial tão importante para fazer caber na empresa no que ela consegue. Então, tem empresas que nos solicitam lá participação nos lucros ou resultados, mas talvez ela ainda não tenha uma cultura de gestão para resultados. Então, é bom a gente pensar numa bonificação, porque ela não incorpora. Eu gosto muito de jogar na remuneração, Gildo, um jogo do 8x4.
Isso é bom para corte depois, hein, Fábio? Eu vou te dar a dica. Bora. Capricha. As 8 maneiras de se remunerar, ela tem aspectos jurídicos que autorizam, aspectos psicológicos que validam, aspectos administrativos da montagem e aspectos mercadológicos. Então, para mim é assim, a hora que eu sei tudo que no Brasil se pode pagar, sem drible, né? A Avante nunca entra numa empresa para montar planos de dribles, tramóias financeiras, maracutais. Se a gente tem no Brasil possibilidade de pagadoria que tem nome, vai ter lei que autoriza. Então vamos entender o que é um PLR, quais são as características de um PLR, comissão, qual é a característica de uma gratificação, que você pode gratificar alguém por função ou projeto enquanto durar o projeto, isso não incorpora. Premiação, que é isenta de encargos trabalhistas. Eu estou achando que eu vou trabalhar com contabilidade. Para essa ação de saber de modo versátil, né, quem trabalha com RH e com remuneração precisa entender de legislação, precisa entender do aspecto psicológico de cada modelo remuneratório, como é que se monta. Então, a Avante, ela se dá por, primeiro, diagnosticar muito antes do que a empresa pede, o que pode. Uma das coisas que a vida me ensinou, Faustão, já teve aula com a vida? Algum. Presencial, remoto, híbrido? Todo dia. Todos os dias, de todas as formas. A vida me ensinou, Gildo, que quando a gente fala de remuneração, quando o empresário me solicita um projeto, às vezes ele nem sabe o que deseja. Então, o primeiro grande papel para a gente é abrir esse leque, esse repertorial que no Brasil é autorizado, para a gente conseguir montar com qualidade essa construção do projeto. Então, a Avante trabalha antes da remuneração com o diagnóstico organizacional. Com isso, a gente corrige o primeiro anúncio de quem solicita. Eu quero um PLR, mas se a empresa não tem uma cultura de gestão para resultados, como disse antes, vai dar zebra. Trabalhar o fixo sem ter uma boa carteira de benefício, porque hoje benefício é a moeda do momento, né? Eu sou de um tempo que a gente perguntava quanto que a gente ia ganhar. Eu estou fazendo 50 anos esse ano, e esse podcast está passando em 2046. Eu estou fazendo 50 anos esse ano, em 2025, para ficar temporal, nosso diálogo atemporal. E as perguntas mudaram do meu tempo para agora. Hoje quais são os benefícios que eu tenho na casa. Então, de repente, você chega, empresa, desejando falar disso, mas a pessoa quer mais os equilíbrios de vida pessoal e profissional, até porque as novas gerações trazem muito essa ideia, né? Os baby boomers, que eu aqui na mesa acho que só eu represento os baby boomers, a gente queria estabilidade. Emprego, estabilidade, e aí vieram outras gerações dizendo, não, quero reconhecimento. E as novas gerações querem alinhamento de propósito. E as ainda mais novas gerações, o que elas querem? Os equilíbrios de vida pessoal e profissional. Qualidade de vida. Eu acho que a forma como a gente entende o trabalho hoje, ela é diferente, né? O trabalho, ele se tornou uma coisa muito mais identitária, de assim, parte do que eu sou, que vai muito além do o que eu faço. Até quando a gente vai se apresentar, né? A gente vai se apresentar para alguém novo. Eu sou a Thaisa, eu sou psicóloga, eu sou coordenadora de RH e tudo mais. Então, assim, não é só mais um pedacinho, né? E eu acho que isso faz com que a gente tenha que acompanhar essas tendências. Inevitavelmente, que volta a ideia do RH, então, cada vez mais vanguardista, antecipando o cenário, né? Isso para mim é estratégia. Quando a gente fala que a lobby é uma aliada estratégica, para mim, ela antecipa o futuro, né? Estratégia, se você pedir para eu identificar o que é estratégia, para mim é antecipar o futuro. Quando você fala estratégico, eu acho que casa bem, não fica naquele discurso de hipocrisia, porque hoje eu desconheço, Milton, não é porque está na sua frente, eu desconheço algum conselheiro, por o meu ciclo mesmo, conselheiro que veio do RH. E hoje você atua como conselheiro. Então eu falo, cara, isso reflete bem o que nós estamos falando de RH estratégico numa mesa de conselho, que antigamente, eu ainda sou novo no ambiente corporativo contábil, eu estou 15 anos na área, mas eu nunca vi são poucos conselheiros que vieram oriundo do RH, por exemplo. Hoje o que você representa de conselheiros em algumas grandes empresas, principalmente regionais e algumas nacionais, prova muito bem o papel que onde o RH chegou, né? Um cara vindo de RH. E eu concordo contigo, não é habitual a gente encontrar profissionais, conselheiros ou advisors nas empresas do Brasil, porque a marca primária do conselho é fazer as tratativas da natureza financeira, econômica do negócio, estratégica, mas quando a gente deseja, e nem sempre consegue, né? É curioso aqui, porque falando de mim fica parecendo que eu sou modelo, eu não quero ser o modelo, mas eu quero talvez servir de exemplo naquilo que deu certo, também no que não deu certo. Meu passado é de absurdos gloriosos, depois nós vamos fazer um podcast só de absurdos gloriosos, mas meus absurdos são gloriosos. Então, se você está na mesa de conselho, é inevitável pensar que finanças corporativas,
macroeconomia, tendências organizacionais e estratégia tem que estar no seu repertorial. É isso que eu ia falar. Desculpa te interromper, mas para tentar complementar. Até como dica mesmo, para outros profissionais do RH, compor mesas de conselho no futuro, sabendo que ali vem muitos administradores, economistas, contadores, antigos CFOs. Hoje o papel do RH na mesa do conselho, como seria a participação, Milton, para não ficar limitado a pessoas, né? Que não pode, né? Eu acho que é nesse prisma, né? Como a gente ia dizendo em reforço aí. As formações cada vez mais T-shape, né? Para deixar a nossa conversa bem coerente e consistente, cada vez mais conhecer ciências além daquela específica que você atuou, porque se a gente não prestar atenção, vão deixar com que a gente seja especialista. E na especialidade, a ação que pode generalizar um apoio, ela pode faltar. Então, eu entendo que o RH, como uma primeira medida, ele precisa abraçar esses conhecimentos outros. Não precisa reestudar tudo de novo, não é um restart. É uma agregação de conhecimento. Esse é o primeiro ponto. Mas tem um outro ponto que é fundamental. O que o RH precisa trazer para uma mesa de conselho, né? Os conselhos que habito, a gente tem buscado muito trabalhar hoje nas empresas, já que a gente precisa deixar sempre os recados de qualidade para as finanças corporativas, para a evolução do negócio e para a estratégia. Eu gosto muito de fazer o RH pensar, trabalhar e modelar dimensionamento de headcount. As empresas no Brasil, às vezes, têm muito mais profissionais do que necessita. E essa não é uma fala para demitir profissionais. É porque, às vezes, a gente tem muito mais gente do que precisaria. E vai ser impossível montar um plano de cargos e salários. Vai ser incabível acertar um plano de treinamento pela alta onerosidade do orçamento. Eu gosto muito, Tata, gente que é do mundo de RH, de pensar a qualificação dos profissionais, das quantidades. Então, tem uma ciência emprestada da engenharia de produção, que é o dimensionamento de headcount. Então, a gente leva... E no conselho a gente eleva o entendimento de repente, acertando a medida do time, você consegue fazer uma gestão de RH efetiva. E quando a gente fala isso, normalmente as empresas não fazem o dimensionamento de headcount, o encadeamento das trilhas de carreira, né? O atendimento à cultura organizacional, o encontro com as práticas de ESG, que também tocam decisivamente do social, mas no desenvolvimento, no negócio, né? ESG também é estratégia de negócio. Com certeza. Então a gente leva e busca elevar o poder do indivíduo e do social para o ganho organizacional. Não é fácil, não é simples, mas se você tenta, a gente nem sempre consegue, né? Acho até mais nem consegue do que consegue, mas obstina a ideia de mostrar para o empresariado que ele pode ganhar com as pessoas. O meu mestrado, eu fiz mestrado em 2005, estudando o empresário brasileiro. E a ampla maioria dos grandes empresários com os quais eu lidei e estudei, eles diziam que eles não se incomodavam de pagar gente, de melhorar recursos de gente, primeiro se eles fossem beneficiários. Então, ganhando primeiro, tendo alternativas para o ganho, o empresário banca. Você é empresário, você não banca. É o ROI, né? Se o ROI está garantido, então, eu acho que essa é a elevação consistente que a gente precisa levar para o RH. O meu primeiro livro, em 2013, foi estudando empresário, e depois do estudo empresário, a criação dos indicadores de gestão de RH. Meu primeiro livro nas trajetórias de recursos humanos, embora eu seja conhecido aí pelo mundo da remuneração estratégica, foi sobre indicadores de gestão de RH. As pessoas que estão vindo, estão ficando, é a grande lógica renovada dos KPIs e OKRs, né? A gente ainda tem muita mania no RH de mostrar o turnover. Aí a gente fica torcendo pro jacaré, ao invés de torcer pro Tarzan, né? Quantas pessoas estão indo embora? Eu prefiro muito mais trabalhar o índice de retenção organizacional. Não muda o prisma? Com certeza. Foram embora, passado, KPI. Nenhum problema que as empresas tenham seus KPIs e seus indicadores processuais. Mas o indicador de futuro? E o indicador de não quantos treinamentos foram planejados e realizados, mas o índice de aprendizagem organizacional. Depois que o Fausto foi ao treinamento, ele trouxe evolução para o negócio, eu acho que aqui a gente começa a falar a linguagem empresarial. E se a gente for bem respeitoso com o ambiente, nós estamos dentro da empresa. A gente precisa acertar qual é o diálogo com o empresariado. Porque senão o RH vira, e se a gente não cuidar, é a gente que deixa virar, aquele RH que recebe muito aquela marca pejorativa da festinha, e não nos incomoda a festinha. É bom, que a Lobby nunca me chamou não. Não me incomoda a festinha, eu até desejo estar em todas as festas que vocês tiverem. Mas é a festa como um complemento das ações do dia a dia, né? A festa que marca o inglório, a gente não vai conseguir nem comemorar. Quantas não foram as empresas que eu já trabalhei que o aniversariante do mês era um fardo, né? A gente anunciava ali
os parabéns, mas não tinha ali uma efetividade nas relações, nos vínculos, na chance de ascensão, conexão genuína. E aí a gente vai se perdendo nesse RH de uma certa natureza, oprimido pela falta da própria estratégia. E chegando no momento que está atual, em meio a cenário de reforma tributária e outros pontos, acho que um dos pontos que tem sido muito comentado são questões de maturidades, né? A gente sabe que regionalmente, por exemplo, tem muitas empresas que são familiares e estão passando por sucessões. Às vezes o empresário está ali, o filho dele foi fazer medicina, depois o negócio fica na mão de outras pessoas ou pode ser vendido. Então a questão de maturidade das empresas, não são todas as empresas que infelizmente não vê o RH com um olhar estratégico, né? Isso acho que é muito triste pelo cenário que está de tão competitividade. A parte colaboradora, a gente sofre no sentido bom, onde nós temos muitas demandas hoje, atualmente, para contratar colaboradores e para reter os nossos colaboradores também, né? Fico muito feliz hoje pelo momento atual da Lobby, principalmente. Todas as empresas têm altos e baixos, mas o momento hoje é muito marcante e o RH, como eu falei, não é porque está na figura de vocês, hoje é um momento muito hypado do RH. E isso eu fico muito feliz, né? A gente estamos em pré-convenção estratégica, nós fazemos convenção estratégica uma vez por ano, estamos indo agora para a nossa 7ª, dia 6 de fevereiro, onde a gente vai dar esse anúncio para os nossos colaboradores, você conosco. E tudo isso que a gente está conversando com você, o que a gente planejou, faz parte do planejamento do ano da Lobby, né? E eu falo que tem muitas empresas ainda que não se planejam, não somente com cargo e salário, mas no que ela espera para o ano, né? E quando a gente tem um planejamento já definido, nós temos um planejamento bem claro, partindo dos acionistas, com o projeto de expansão, você faz parte desse projeto de expansão, e o RH saindo daquela figura de demitir, admitir o basiquinho e vindo estratégica, isso eu fico muito feliz com o momento que a gente está. Eu queria que você, tentasse, como termo de provocação mesmo para aqueles empresários que hoje ainda não têm a parte da RH. Tem empresas, clientes nossos, que infelizmente não tem nenhum RH, não tem nem a parte não tem nem a parte de endomarketing, que é a festinha, que às vezes o funcionário sente falta. Uhum. Então, em termos de provocativo mesmo, igual hoje de manhã a gente estava num evento da reforma, eu fui muito provocativo, eu fui num tema provocativo para aqueles clientes que não se atentam à reforma tributária. Eu queria que você fosse provocativo mesmo daqueles empresários que não têm um RH interno, né, com a necessidade, sabendo que também pode até terceirizar, né? De tudo que você está dizendo aí, né, do que a gente está considerando aqui na mesa, hoje eu estou recebendo aqui esse abraço com a Lobby, né, para a gente poder fazer um trabalho de sustentação de time, né, sustentação a mercado. Então, eu sigo atuando com os meus negócios, como atuo, né, e a gente vem para esse apoio técnico que inevitavelmente toca lá no RH, e não faria o menor sentido a Lobby apostar em tudo que ela aposta, na tecnologia, nos avanços de processos, no marketing, né, que faz ali um outbound assim, e um inbound muito bem desenhados, se você também não apostasse nas pessoas. Então, há uma integração, isso não é novo, né? Toda empresa tem 5 recursos: financeiros, comerciais, marketing, tecnológicos, financeiros e humanos. Então, o humano ele é sempre parte representativa dos recursos de uma empresa. Nem é novo falar disso. 74% das empresas no Brasil, elas têm origem familiar. Então, esse número, né, a gente fala muito em Goiás, é muito prevalente a ideia da empresa familiar. A empresa brasileira, ela é genuinamente familiar. A gente precisa apostar hoje nos desafios das novas gerações familiares que estão chegando em sucessão e que vão dando vazão a esse diálogo ainda mais continuado, da importância do indivíduo no processo, né? Porque senão a gente ficaria exclusivamente na prática tecnológica, tentando romper com o humano. Mas é aquela frase que de basal ela vira muito exemplificada, né? Ninguém vai conhecer cliente se não souber de pessoas, ninguém vai saber de negócio se não souber de pessoas. Olha a gente aqui numa mesa de interação falando de negócio. Então a interação, o ato relacional, ele é sobretudo humano, né, Gil? Sem que seja uma frase de efeito de RH, porque nós somos muito condenados por sermos fraseologistas, né? O RH é bom de frase, mas na hora de fazer... Criativo, então tem que ter ação, tem que ter execução, iniciativa e acabativa. E trazer para a empresa, eu acho que esse é o ponto da melhor, nova e eu acho que definitiva exposição do RH. Para mim, o melhor RH é o que a empresa não dependa dele. Porque se você é diretor de negócio, você é o diretor de RH do seu time. RH não é uma área, é uma ação organizacional.
O melhor trabalho que a Thaisa pode fazer, e tem feito, e fiquei sabendo que veio a peso de ouro, o grande e importante trabalho que ela faz é fazer a empresa fazer RH. Não é fazer o RH da Lobby. Claro que isso marca acho que aí é uma questão, e eu tenho que falar porque eu sou psicólogo, casado com uma psicóloga, filho de psicólogo e irmão de psicólogo. Tem que falar de alguma coisa da psicologia do Freud aqui, senão eu apanho das psicanalistas lá de casa. Aí é uma ferida meio que narcísica no peito da gente. O bom RH precisa entender que a empresa não precisa dele como RH. O que eu quero dizer, ele vira um facilitador, o famoso, renominado business partner. Milton, não sei, dá um feedback, me ajuda? Aí você vira o grande apoiador da maturidade organizacional. Você não falou de maturidade? O empresário precisa encontrar essa maturidade nos seus atos, inclusive no que diz respeito às interações, né, Fausto? Como é que eu faço minha entrevista? Como é que eu posso trabalhar tecnicamente a evolução do meu profissional? Então a gente deixa de fazer por ele e faz com que ele seja o gestor de pessoas. Esse reposicionamento, ele é decisivo. Eu acho que esse é o RH que a gente precisa, espera. O Fausto, se ele lidera time, obrigatoriamente ele é o RH do time dele, porque senão ele é um eterno dependente das ações da Thaisa. Bela explicação mesmo. Aí vira RH negativo, né? Aí o RH, em alusão ao sangue, é o RH negativo. E eu acho que, assim, talvez esse seja um dos maiores erros dos empresários, é entender, é ficar pensando que não trabalhar pessoas é uma opção, né? Porque de qualquer jeito isso vai acontecer. Porque pessoas é exatamente aquilo que está no meio do que, a princípio, é o sonho do empresário quando ele abre o negócio e realmente o alcance do resultado, porque tudo é pessoas. Os nossos clientes são pessoas, os nossos colaboradores são pessoas, então não existe uma escolha de não se olhar para isso. Acho que o erro que é mais cometido é que às vezes as pessoas fazem sem intenção, né? E aí vai fazendo de forma acidental, e do jeito que não você intencionada. Falou, do modo como a Tatá falou, a Thaisa, minha Tatá, né? Tatá, a ideia do RH profissionalizado é a gente conseguir manter esse discurso humano, como a gente viu que ela trouxe, porque senão fica parecendo também que se a ideia é a gente falar de estratégia, nós temos que nos ver agora reinvestidos de um posicionamento formal, técnico e que não pode em nenhum momento ser humano. E se ainda assim, nós empresários, que eu também sou empresário, né? Eu tenho negócios, eu tenho 2 empresas, atuo aí em multissegmentos como conselheiro, quando a gente fala como RH de um modo humano, e se ainda assim o empresário não entende, a gente começa a falar qual é o custo de uma rescisão, qual é o custo de uma recontratação, qual é o custo de quem chega, que enquanto chega ainda não é força produtiva, e então a gente vai ganhando lá no fator acidentário previdenciário, porque aí, talvez assim ele consiga alertar para a NR1 mais do que porque só ela é tratada como um modismo ou a novidade da conversa. Se a gente sabe tirar vantagem da redução do fator acidentário previdenciário, que toca lá do que a gente está falando da nossa folha de pagamento, do que está lá no nosso time de departamento de pessoal, de repente o patrocínio, a saudabilidade vem do FAP. A gente começa a conversar em pé de diálogo de igualdade, falando com o empresário a linguagem dele. Muito bom. Nosso tempo já tá acabando, esgotando. Mas não era 12 horas? Eu queria fazer uma última pergunta, até pautada nisso que você trouxe, porque a gente não trouxe só a questão da linguagem do empresário, mas muita essa responsabilidade também para a liderança, né? Que aí a gente tem um papel mais efetivo. O que você acredita que muda quando essa liderança amadurece? Eu acho que quando a liderança amadurece, os processos amadurecem, as relações amadurecem, o êxito organizacional, ele, de algum modo, ele vitaliza, né? Porque Isso aflora, né? você vai virando exemplo, né? As pessoas não seguem carga, elas seguem exemplos, né? Eu não vou seguir o meu líder só porque ele é meu líder. Porque às vezes com o líder que tenho, depois que ele sai da sala, tudo que eu vou fazer é o contrário do que ele me pediu, né? O líder que se dá pelo poder do carisma, né, Fausto? O líder que tem carisma, o líder que tem conhecimento, sabe o que ele ganha das pessoas? As pessoas. É ou não é? Se você for lembrar bem quem faz diferença na sua vida, é aquela pessoa que, por ser como é, você se identifica com ela. E a resposta de identificação, ela é verdadeira, ela é franca, ela é amistosa. Quem contrata curso de engajamento, devolve o dinheiro agora, porque não existe curso de engajamento. Engajamento é vínculo emocional, você não força, né? O carisma ganha esse jogo de uma liderança madura, e carisma não é ser o bacanão, gente boa, agradável, divertido, porque isso também não se sustenta. E de um outro lado, Fausto, o conhecimento.
né? E eu sou filho da ciência, eu sou cientista, eu vivo da ciência, e eu acho que quando a gente sabe, você conquista do outro um elemento nobre chamado internalização. É o famoso falou, a água parou. Você já... vou levantar a bola para você cortar. Você já teve líderes carismáticos e conhecedores no mundo? Você vai sair desse podcast com aumento, Fábio. Aproveita essa resposta agora. Brincando e falando. Talvez eu tenha 3. O que eu faço agora? Fala dos 3 que vem nome. Não é possível. Ô, Paulo, Não, mas é uma realidade. Tipo, não falando porque o Júlio tá aqui. Faz muita diferença, principalmente na leveza do dia. Igual você trouxe muito. A gente tá falando de contabilidade, algo sério, algo pesado. Analítico, metódico. Quando você leva esse carisma, é uma descontração ali leve, nada que rompe ali o limite, tudo fica mais leve. Você tá falando de coisas sérias, pesadas, valores, contratos, legislação, burocracia, reforma tributária. Hoje a gente sociais, acessórias. E isso faz toda a diferença. Eu falo isso porque hoje eu tô bem confortável com esse tipo de relação. E acho que isso é ponto de amadurecimento, quando você consegue entender o que você causa no outro. E também o líder entender que nenhum líder está pronto, mas está pronto a ser transformado, nenhum colaborador está pronto. A lobby não está pronta, mas está pronta a ser transformada. Eu acho que a maturidade começa não quando a gente entende tudo tem que fazer para dar certo. É saber que esse processo ele é cíclico, ele é contínuo, ele é continuado. E se a gente puder dar sempre ao líder essa ideia, né, do líder do carisma, carisma não é ser o gente boa bacanão. Carisma é pelo jeito que é, né? Do jeito que a pessoa se apresenta, ela ganha o outro. Às vezes pelo jeito que fala, pelo modo como estimula. E aí você tem esse ponto de identificação, né? Quando a pessoa se sente identificada com a outra, você aceita o feedback dela, às vezes até o às vezes até o feedback, né? A gente aceita, porque você sabe que vem uma força evolutiva. Isso para mim é maturidade, quando a relação é verdadeira, quando ela tem esse ponto de identificação, de internalização. Não é bacana você trabalhar com um líder que sabe muito? Sim. Ele vira um posto de conhecimento, parece que nenhum ato seu pode avançar se não tiver ali o aval, né? A gente citou e tem citado tanto o trabalho da Thaisa, ela vai virando referência de RH para as pessoas, e ela vai ganhando espaço dela, por não precisarem nem ter peça, até já pode tirar o salário dela. A gente passa a amar tanto que a gente faz que nem precisa de salário mais. Mas muito bom. Não, Milton, é que o Fausto, ele já até tinha dito que era a última pergunta, mas eu não tô me aguentando, assim, pra te perguntar uma coisa. Porque pra gente é muito óbvio, muito claro o quanto que faz muito sentido você estar aqui com a gente, quanto que a gente vai ter a oportunidade de construir grandes coisas com você, de aprender, de melhorar os nossos processos e tudo mais. Mas eu queria que você contasse pra gente, pra nossa audiência, de por que também do seu lado, obviamente que é uma parceria feita de 2, né? Por que você entendeu que esse passo também faz sentido para você, Milton Marinho? Para mim é sempre muito importante, quando a gente faz esse posicionamento ao mercado, a gente precisa destacar o que muda, o que não muda, né? Então eu sigo com a Avante, que é a minha empresa, né? Formatada no Brasil todo, e a credibilidade que a gente busca, credibilidade é uma moeda tão difícil de conquistar, né? Então essa segue para mim assim absolutamente mantida. Eu atuo com a VIP+, né, uma grande empresa que no Brasil atua com os programas de treinamento e desenvolvimento de líderes. A gente atua no Brasil como presidente de associação, né, a BRH, com a CIEG na presidência da Câmara de Gente de Gestão. Essa vida docente, né, essa vida que a gente pretende que pela docência seja muito decente, de repercutir o que a gente pensa, que acredita e o que acredita. E a Lobby é uma parceria no sentido de buscar os novos caminhos e a evolução do produto que toca lá na gestão de pessoas, na pagadoria, nos departamentos de pessoal. O tanto que a reforma tributária, que a gente tem conversado, o tanto que ela tem avanços que me parece que não estão sendo assim bem observados. Mas aí é spoiler. Não vou dar spoiler. A ideia tá no outro podcast. A gente falou muito de RH. A Lobby é uma casa que eu acho muito linda sobre todos os aspectos, né? Na integridade, no modo como nos recebe, né? A Lobby é cliente da Avante, então o que modifica? O convite que o time de diretores sócios fez para que eu pudesse apoiá-los no sentido de uma, se me permitem dizer assim, né, uma senioridade. Aí agora eu entreguei a minha idade de vez. Agora já é. De a gente poder fazer esse intercâmbio, né, do que vocês marcam de estratégia, de tecnologia e que muito, sinceramente, me salta aos olhos. Se a gente está falando de vanguarda, eu acho que a Lobby encontrou a vanguarda da contabilidade do nosso estado. Então, é bacana demais poder vender
quem a gente acredita, no produto que a gente acredita e vigorosamente nas relações que eu realmente espero que se estabeleçam muito verdadeiras, muito francas nesse processo, né? É muito bom dizer ao mercado que o fato de atuar nesse processo que é quase como um conselheiro, né? Sim, esse é mais um papel dos espaços de principal. conselhos que a gente habita e que não modifica a nossa relação com o mercado, para não deixar distante nunca a credibilidade, mas que eu também faço o meu discurso se valer na prática. Com Se eu estou certeza. buscando RHs mais tendenciais, se a gente está buscando empresas cada vez mais arrojadas na estratégia, eu acho que a LOB faz essa marcação bem qualificada. Me parece que está errando só na contratação dos profissionais de RH. Brincando e falando, só brincando? Brincando, né, Tatá? A ideia de que é uma empresa que tem buscado evoluir no tempo, antecipando. Aquela lógica da vanguarda, Sim. né? A trajetória do Gildo eu pude conhecer recentemente, a trajetória do Iago, do Gabriel, os jovens ambiciosos que fazem da ambição uma estratégia muito bem sucedida, né, para a evolução. A LOB me convida para esse espaço eventual, né? Eu tenho outras agendas, E muitas, gastamos né? 3 meses para vir para cá, mas eu juro que é porque eu estava ocupado, sigo ocupado, mas também quero me ocupar de apostar em empresas que valorizam o que a gente acredita, né? Acho que essa fusão ela é muito convincente, né? Muito Que bom que agora você vai se ocupar com a gente. E Milton, assim, você falou muito do que a gente pode esperar, né? Eu acho que o mercado ele já sabia o que podia esperar da LOB enquanto consultoria de contabilidade e tudo mais, mas o que o mercado agora pode esperar da LOB com você sendo o nosso parceiro aqui dentro? As verticais, elas se anunciam, né, em ampla medida, e até bom, porque eu acho que a franqueza ela cabe em toda a mesa, especialmente na mesa que faz anúncio para mercado. A gente convive com várias outras empresas desse mesmo mundo, desse mesmo ambiente, e o que a gente pretende é conseguir garantir as verticais Isso. que vão tocar em temáticas que não criem concorrência, que criem convergência, que criem novo caminho de evolução. E eu entendo que é aí que vem essas novidades potenciais do RH que ficava longe do DP, e nessa fusão você tem tanto produto e possibilidade Nossa. que faz com que a gente ganhe a marca, né, de não ser lobista, mas de ser lobby. É diferente. É verdade. Uhum. Muito bom. A gente está nesse projeto desse ano especificamente, eu falo que já é uma realidade, essa vinda do Milton já vem com muito trabalho, né? Não vem só com o status de novo parceiro, e principalmente o que você falou, que é um conselheiro, uma figura de senioridade, me fazia muito sentido, e a gente encontrou em você uma pessoa que poderia ajudar ainda mais do que a gente vem construindo. Mas até falo de maneira real e do momento atual que a gente vive, que é no meio da reforma tributária, falando dos principais departamentos que até o Milton citou, comercial, compras, financeiro, logística e agora o RH, que era pouco se falado em contabilidade, na reforma tributária virou o calcanhar de Aquiles de muitas empresas, onde o RH ele vai ser figura principal para que a empresa não tenha uma carga tributária muito alta. É o que a gente já anda conversando, tem um produto que já está no forno, vai ser lançado agora juntamente com o Milton, por isso que eu falo que vai vir com muito trabalho, que muitas empresas que têm o RH, principalmente com muitos colaboradores e alguns benefícios, às vezes, tais benefícios que vocês pagam não é para tirar esses benefícios, pelo amor de Deus. Tais benefícios que vocês pagam, talvez não pode estar contemplado na reforma tributária, de maneira que você tenha crédito sobre esses. Então, cabe a gente fazer um trabalho analítico, um trabalho direcionado ao RH, assim como já fazemos um trabalho no compras, no comercial, na parte de logística. E o RH que nunca teve esse foco, essa vitrine da parte tributária, está vindo muito a calhar no momento, né? Então a gente vem com um produto muito bom, eu acredito, Milton, fielmente, que essa entrada pelo RH, se falando da reforma tributária, vai ser um dos principais pontos. Hoje, inclusive, dia 30, teve a Fernanda, que é a líder tributária da reforma tributária do McDonald's, no Arco Dourados, né? E ela esteve na LOB hoje, falando sobre a reforma tributária, e um dos assuntos pertinentes foi a parte do RH, onde poucas pessoas falam da parte do RH, do que vai causar de... Eu acho que esse ponto marca, até para um ponto de seriedade da minha parte, né? A gente que vive esse mundo das empresas contábeis, fiscais, fisco-contábil do nosso estado, esse é um ponto que marcou o sentido da nossa efetiva parceria aqui. Conseguir encontrar no que hoje é o assunto mais falado, né? Acho que hoje mesmo o assunto mais falado é o meu Flamengo ganhando domingo na Supercopa do Brasil. No mínimo.
mas o segundo assunto mais falado é a reforma tributária. Então, dessa nossa parceria, o Gildo é muito generoso comigo, né? Ele é o cara que trata a gente melhor do que a gente merece, sabe? As pessoas tratam a gente melhor do que a gente merece, se é que a gente merece. Então a gente vem conversando até para que a história fique bem contada, né? Para que não contem uma história que não é a verdade dos fatos. O Gildo veio me estimulando, falar, Milton, você que está aí nesse mundo, esse é o seu mundo. Nós estamos aqui com esse novo mundo. Que tal a gente fazer essa fusão de oportunidades? Então é assim, respondendo a sua pergunta, é a minha maneira de poder pagar todas as generosidades que o Gildo da Lobby tem comigo, a gente conseguir fazer essa vanguarda pela reforma tributária naquilo que toca na gestão de pessoas. Muito bom. E também, por fim, para melhorar, não que o departamento pessoal hoje não tenha um foco, mas para melhorar a parte do departamento pessoal. É uma vertical que a Lobby ainda sempre foi muito tímida de vender apenas departamento pessoal. A gente tem esse projeto muito bom, trazendo uma senioridade também e novas oportunidades, comunicando com o RH, que eu acredito, mais uma vez, fielmente, que a gente tem um oceano azul para a gente trabalhar e principalmente agregar valor nas empresas, não só regional, mas no Brasil todo. Milton, mais uma vez, obrigado, cara, pelo bate-papo. Acho que foi muito, hoje foi, sinceramente, eu não imaginava que seria tão bom, você acredita? Foi sensacional, né? A gente não teve um script, tinha aqui, eu até não segui. Nenhum script. Eu não consegui nem seguir tanto que foi. Eu falo que a sua comunicação, quando eu falo que você é um exímio comunicador, é muito bom que você fala, que você consegue ser didático e ao mesmo tempo com autoridade, né? Isso é muito bom mesmo. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, fico muito feliz de você estar com a gente, espero muito ser recíproco em cada etapas e cada coisa que a gente for fazer junto, principalmente, mais uma vez, como eu sempre gosto de falar, valorizando pessoas e clientes, que é o que a Lobby sempre faz de melhor e ainda melhorando como sempre, né? Se tudo for verdadeiro, respeitoso, né? A gente consegue até errar para acertar, né? Tem um livro que eu adoro, que é O Jeito Certo de Errar. A gente fica muito preocupado, né, em acertar nas medidas, mas às vezes erra nas intenções, às vezes vem com ganância e vontade, e aí esquece que você tem o outro do lado. Então, o agradecimento ele é todo meu. Essa mesa minha é muito cara, ela é muito útil para as minhas vontades, ela envolve todas as nossas crenças no que diz respeito a esse produto, e vocês trouxeram a mim o que nem sempre a gente encontra, que é uma porta aberta de autorização a tentar, testar, experimentar, né, Tatá? E aí, eu entendo que assim, o ganha-ganha, que é a palavra linda de falar, né, Fausto? Mas era difícil de operacionalizar. Aí o ganha-ganha sai, porque a gente vem com intenção, com renovação, né, com espírito de parceria e amizade que a gente sempre teve. Isso não se modificou, né? Muito bom. Só ampliou. Obrigado pela presença, obrigado pelo convite e, sobretudo, obrigado pelo que virá. Muito bom. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Esse foi mais um Lobcast. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Abraço, até mais.